Olá, vivemos hoje numa situação política, numa crise política, que se reflete de diversas formas nas nossas vidas e causou uma grande polarização nas opiniões, principalmente entre os jovens, onde fica cada vez mais difícil de vislumbrar uma saída. No calor dessas discussões, nós estamos mais ou menos como uma criança que está diante de enormes árvores, mas não é capaz de vislumbrar o mato. Por isso, o Contraponto de hoje traz para a mesa de discussões o professor Pedro Gilberto Gil, que é filósofo e é professor da Liberato, e o cientista político Bruno Lima Rocha, que é professor da Unicinos da ESPM, e eles vão nos esclarecer, vão nos ajudar a entender um pouquinho o que é a crise política que a nossa sociedade está vivendo hoje. Pedro, quer começar colocando a sua posição? Prazer enorme estar aqui, Liceu, Bruno, prazer enorme estar aqui participando do programa da TV da Câmara, que retorna nas suas transmissões e que é um instrumento importante para a comunicação das atividades públicas da cidade de Novo Hamburgo e também das questões gerais. Nós estamos vivendo, no meu entender, neste momento, um encontro de realidades. Nós estamos encontrando, o Brasil se encontra com um conjunto de problemas estruturais que ele não resolveu no decorrer da sua história. Do conjunto de problemas estruturais que deveriam ter sido resolvidos em algum momento e que não resolveram, e agora, numa confluência conjuntural de fatores, que eclode de uma forma bastante intensa esse conjunto de contradições. Essas contradições, elas dizem respeito fundamentalmente ao seguinte: há uma estrutura institucional do Brasil não suficientemente amadurecida para tratar dos seus próprios problemas e das suas próprias situações, e também para arbitrar uma forma adequada de tratar contradições sociais, políticas, econômicas que tenham no país. A nossa institucionalidade brasileira ainda não foi suficientemente amadurecida democraticamente para tratar das suas questões. Por outro lado, nós temos uma histórica relação política no Brasil, uma estrutura de tomada de decisões políticas e uma forma de eleição viciada e orientada fundamentalmente pelo poder econômico, e que isto define quem vai tratar as questões políticas do nosso país. Essa estrutura partidária, a estrutura de eleição, tanto em nível municipal, estadual, nacional, ela é mais dada pelo poderio econômico do que pelas ideias, pela ideologia que os partidos ou os candidatos representam, os projetos que eles têm para o país. E isto está, via de regra, se materializando em formas de aquisição de poder econômico, não necessariamente condizente com a ética pública, com a ética política esperada para os partidos políticos. E nós temos, na confluência dessas duas formas da condição institucional no Brasil e da aquisição de espaços de governo pela força econômica, nós temos governos de coalizão feitos desde a Constituição de 1988. Todos os governos que têm vindo a partir dali não são governos programáticos, não são governos que têm um programa de governo claramente. São governos pragmáticos de coalizão, onde quem é eleito compõe uma maioria com as mais diversas forças e trazem para dentro do próprio governo as contradições que existem inerentes em todos os setores e os interesses econômicos e políticos presentes, fazendo com que os próprios governos fiquem contraditórios. Nesse momento, a crise tem uma crise econômica, que encontra o Brasil nesta condição, e encontra, mais ainda, um governo que foi eleito em 2014, mas que perdeu as eleições por uma margem muito pequena de votos e cuja legitimidade desde o início tem sido questionada por todas as suas razões, inclusive pela condição de ter escondido algumas das realidades estruturais do Brasil.
e isto faz com que se acirrasse cada vez mais o processo contraditório que existe ali na estrutura econômica e política e que também acelera e acirra as diversas relações. E a crise é sempre um momento de oportunidade e é um momento também de instabilidade. A gente não sabe para onde vai. E quando não sabe para onde vai, a gente tem uma oportunidade para resolver as questões, Liceu. A gente tem a oportunidade de tornar o Brasil melhor, resolver os nossos problemas estruturais, readequar, melhorar o nosso sistema político eleitoral, melhorar as relações partidárias e de poder, ou a gente tem também uma oportunidade de avançar os projetos de quem comanda a economia. Nesse momento, por exemplo, ao mesmo tempo em que se discute se fica esse governo, se sai esse governo, se tem impeachment, não tem impeachment, um conjunto de direitos trabalhistas estão sendo debatidos, um conjunto de direitos sociais estão sendo debatidos e que podem ser prejudiciais, são prejudiciais à sociedade. Então, alguém na relação de poder, quando se entra em crise, também tem o avanço para fazer afirmar os seus negócios com a questão pública ou também avançar os seus interesses na relação pública. Então, esse é o caldeirão que nós estamos vivendo hoje. Como nós vimos, a crise ela é política, mas ela também é econômica. Agora nós gostaríamos de ouvir também a opinião do Bruno quanto a essa situação que nós vivemos hoje. Tá bom. Bom, é um prazer estar aqui. É legal falar sempre com um canal público, né? Então, eu queria compartilhar alguns pontos de vista. Me perdoe se eu for um pouco descritivo, mas sem descrever o fenômeno a gente não consegue entendê-lo. O governo foi reeleito em uma eleição que eu considero quase que plebiscitária, sim contra o não, 2 projetos aparentemente distintos, em outubro de 2014. Logo depois que a presidente foi reeleita, ela incorpora uma série de pautas e programas que ela prometeu que jamais ia fazer, aquela história da vaca ia tossir, que a faca não tosse, e eu não vou mexer em direito trabalhista, começou a mexer. A outra, até no simbólico, acho que o governo perdeu um pouco o chão por onde trabalhou a sua campanha, quando a indicação do ministro da Fazenda, se a gente for ver especificamente, a atuação de Joaquim Levy difere pouco ou nada de Nelson Barbosa, mas tem um elemento simbólico aí. Um, ele foi indicado pelo maior banco do país. 2, ele é um Chicago Boy. É um doutor em economia por Chicago. Um doutor em economia por Chicago, ele tem no simbólico da política econômica e para a economia política latino-americana o mesmo peso que um ex-torturador tem para direitos humanos. O governo chileno foi exemplar nisso. Por um lado, o Pinochet, por outro, os Chicago Boys. Então, é como que rasgar o próprio programa de campanha com menos de 30 dias de governo. O pouco capital político foi incinerado logo de cara. Esse é um elemento. O outro, a história da nova matriz econômica. Eu sinto muito, até pena do ex-ministro Guido Mantega, que acho que ele é um grande injustiçado. O problema é que o cobertor é curto quando metade do orçamento da União, ou pouco menos da metade, 47% a 49%, ele é gasto com rolagem de título de dívida pública. Isso, ao mesmo tempo, faz com que a União opere diante dos estados e municípios como a Angela Merkel vai para a União Europeia. O governo central estrangula as capacidades de atos de governo de estados e municípios. Fica tudo subordinado à lógica do rentismo. E não tem cobertor que chegue, não tem expansão do gasto público que dê conta, se de cada R$10, R$4,90 vai para o bolso do agiota. É impossível. É impossível. Então, esse desafio estrutural que o Pedro falou, se a gente for elencar, ele tem que estar ali, no miolo, no cerne do núcleo de governo central. Tem elementos que tomam decisão supostamente de forma autônoma e que literalmente ou estão a serviço ou pensam como se fosse capital financeiro e banqueiro. Isso subordina o país inteiro ao interesse de grupos muito reduzidos e que, em nome da técnica ou das regras da economia, colocam todo o nosso recurso à disposição de 0,001% de pessoas. 77 mil pessoas físicas ou 15 famílias. É disso que se trata. E aí a resposta subsequente é: o Estado brasileiro não cabe na Constituição. A Constituição é muito generosa de direitos. Direito não é generosidade, direito é conquista. Tá? Vamos fazer uma brincadeira maluca aqui. Vamos revisar todos os direitos. Agora está na onda da nova direita de revisão de direitos. Então vamos fazer
Deus me livre, não, um plebiscito, plebiscito no Brasil não tem, uma PEC para revogar a Lei Áurea. Imagina a loucura. Porque andar para trás na regulação do mundo do trabalho para o século XX e século XXI equivale a revisar a Lei Áurea para o século XIX. Sim. É isso. Você imagina, presidente de federação empresarial dizendo, por que precisa de uma hora de almoço? Digita e come um sanduíche de pepino, porque não pode engordar também, porque a estética está obrigando. Tem que ter toda uma série de tempos e movimentos e ritmos que colocaria a mão de obra brasileira no nosso mundo do trabalho subordinada a uma escala competitiva que é ilusória, porque o Brasil não tem escala para isso. O Brasil não tem 400 milhões de operários acostumados culturalmente a trabalhar 12, 14 horas por dia, achando que são felizes, como é o caso da costa pacífica chinesa. Todos os elementos de dominação estrutural do Brasil não foram tocados pelo pacto conservador do lulismo. Todos. Inclusive, regulamentar o capítulo 5 da Constituição, que é o que trata da comunicação social. Sim. Artigos 220, 221, 222, 223, 224. Se tivesse sido, não teria jamais essa capacidade de poder de mobilização midiática que tem hoje. E mais, as políticas de publicidade paga pelo governo federal ou pelos conjuntos de governos. O Estado, na soma dos 3 níveis de governo, é o maior anunciante do Brasil. Então a gente literalmente tem quase que metade do PIB nacional vinculado à União, metade desse orçamento está alocado no rentismo e a outra metade banca as outras frações de classe dominante. É isso que a gente tem no Brasil. Nada disso foi tocado pelo lulismo, nada. Absolutamente nada. E agora paga-se a conta. Eu ouvi de uma assessora de federação empresarial séria dizendo o seguinte, não é daqui não, de outro estado. O sujeito tem maioria de 80% de aceitação popular, supondo que pesquisa de opinião vale a pena, e não quer arriscar a maioria no Congresso para fazer valer suas teses, é porque não acredita. Porque não tem essa dimensão estrutural. Porque quando tinha capital político, fez reforma da Previdência, primeiro passo de 2003. O que ele conseguiu com isso? Um racha no partido de governo. Essa crise de governabilidade é esse pacto conservador que está ruindo diante das dimensões estruturais que, na minha opinião, não foram tocadas, e não foram mesmo, quase não foram tocadas, e agora, aquilo que fazia o Brasil fechar no azul na balança comercial externa, que determina preço são potências de fora, como, por exemplo, ancorar um país desse tamanho em cima de exportação de soja e minério de ferro. Isso é plantation, a gente está na época da colônia ainda. É essa dimensão absurda que ou a gente debate com seriedade, no meu modesto entendimento, não porque eu estou falando que eu sou sério, eu debate com seriedade e coloca as cartas na mesa, ou a população vai achar que é apenas uma cruzada moral contra a corrupção, que também é importante e também existe. Pelo que eu pude perceber, vocês pendem muito mais para dizer que a nossa crise econômica ela é fruto, de certa forma, da situação política que nós vivemos. E a situação política, ou essa corrupção que está aí generalizada, ela também é fruto da questão econômica, porque a questão econômica domina a política. Deixa eu fazer se eu entendi bem. Só um comentário. Eu não falei que a questão econômica domina a política, eu estou tentando dizer que, em alto nível decisório, separar processo produtivo de processo decisório é uma vã ilusão. Não existe separação em alto nível decisório de aquilo que é estratégico para a economia política de um país e aquilo que é tomar decisão do poder central. Não está separado. Eles são imbricados. Nunca pode estar separado. Então nós somos dependentes de decisões econômicas mais do que de decisões políticas. Não tem essa contradição, não existe, essa contradição é falha. É o sonho do capital separar uma coisa da outra. Sim. Uma que não se separam, e por isso a ciência, inclusive, trata a economia, na maior parte, como economia política, porque ela está claramente articulada, está vinculada uma à outra. O que aconteceu é que teve com o pacto que teve no Brasil e que viabilizou a eleição de Lula, e que o tornou confiável, tornou o PT confiável ao sistema financeiro, ao sistema midiático, ao sistema produtivo. Isso está expresso na Carta ao Povo Brasileiro de 2002. Então, quando o Lula assume um contrato, poderia se chamar um pacto com as elites, do tipo renunciando ao histórico
projeto que o Bloco Histórico, que o viabilizou nos anos 80 e 90, tinha uma expectativa de mudar o Brasil, em realizar um conjunto de reformas, em avançar direitos trabalhistas e assim por diante, e resolver um conjunto de problemas estruturais como a dívida pública. De fato, a dívida pública consome mais de 40% de toda a capacidade de alocação de recursos públicos do Brasil hoje. Isso torna, o sistema da dívida amarra também os governos estaduais, várias das prefeituras e assim por diante. Esse é um problema estrutural. O outro problema que é mais conjuntural, mas se juntou junto ao problema estrutural. Nossa crise econômica hoje, ela em boa parte, ela se dá pelo fato de nós não termos no Brasil um mercado minimamente razoável e nós queremos ser um país capitalista. Nosso mercado ele é muito frágil, ele depende da política pública para se viabilizar. Então, as medidas que foram feitas com apenas uma parte, mantendo os contratos da dívida pública, que foram criadas e realocadas a partir do Plano Real, e é um debate muito... Quando se torna a dívida pública não mais contratual, estruturalmente contratual, mas sim se transforma em títulos pós e pré-fixados em rentabilidade, isso criou uma dimensão muito grande de enriquecimento com os títulos propriamente em si. O que se chama de financiarização da economia e do dinheiro público. É uma nova forma de ganhar dinheiro. E estes mesmos atores que têm interesse sobre essa dívida pública são os maiores contribuintes das campanhas eleitorais. Se nós formos olhar, os maiores financiadores de campanha legal e ilegal no Brasil são os bancos. E são os que mais têm ganhado dinheiro. Se nós olharmos, e isso é uma tendência do mundo. Se nós olharmos o PIB historicamente, desde 1970, o PIB, atividade produtiva econômica, em média cresceu 2,8% no mundo. Se nós olharmos a rentabilidade financeira, cresceu em média de 6% a 8% ao ano. Então, os ganhos financeiros no mundo têm se tornado muito maiores do que a atividade produtiva. E isto, com o Plano Real no Brasil e a transformação da nossa dívida, que historicamente era contratual, e aí tinha com o FMI, aí se resolve o problema da dívida com o FMI, se acha que se resolveu o problema. Na verdade, se agravou o sistema da dívida com a nova maneira de ser. E isso complexificou muito. E aí tem mais um elemento que eu acho que é fundamental, o fato de nós não termos um mercado produtivo importante e o fato de, desde 2004, o governo ter financiado ofensivamente a economia brasileira, sem exigir claros indicadores de qualificação produtiva, tecnológica, modernizadora, fez com que as empresas tivessem uma grande oportunidade de se expandir, o que se chama estratégia de mundialização. Comprar outras empresas no mundo sem assumir uma capacidade de liderança no seu setor econômico, ou seja, uma estratégia de globalização. Isto faz com que se esgote a capacidade de financiamento junto com esses problemas estruturais que o Brasil tem, mas aquele recurso disponível, ele foi disponibilizado pelo Estado para financiamento econômico muito ativo. Em 2010, 2011, 2012, em torno de 63%, 64%, toda a atividade industrial no Brasil dependia do Estado. Então, nós temos esse paternalismo, essa relação que faz com que o empresário, em boa parte, tenha a sua expectativa sempre na solução, não no mercado, mas no dinheiro público. Em cada crise, quer mais uma isenção fiscal, assim por diante. E este é um problema estrutural que o Brasil também tem que resolver, de nova relação de atividade produtiva real e assim por diante. Na prática, se eu entendi bem, então, nós vivemos uma situação política que ela é também causada pelo fato de nós termos um mercado extremamente dependente. O nosso mercado ele não se solidificou como um mercado autônomo e nós queremos ser capitalistas. Nós temos ser dependentes do Estado e temos um mercado dependente. Nós temos um discurso de autonomia e um mercado dependente. É que assim, toda grande empresa transnacional, em última análise, ela tem um tesouro que a suporta. E se a gente for levar ao pé da letra, ela tem uma marinha que a sustenta.
Sempre tem uma força armada, é uma estrutura de Estado que a Força Armada chega, que é um litígio muito grande, como, por exemplo, as novas reservas de petróleo do sul do Iraque foram bancadas por 2 guerras, certo? Hoje, os Estados Unidos ele é o que é autônomo em petróleo porque ele financiou duas guerras no Golfo Pérsico e uma monarquia absolutamente corrupta e fundamentalista como a da Arábia Saudita. E a condição do Brasil não é que o Estado está demais na economia, é que o Estado não impõe padrão para o agente econômico. O agente econômico deita e rola com o nosso dinheiro. Ele não tem padrão de produtividade, de alcance técnico, etc. E o máximo que o Estado faz é o seguinte: vocês não querem produzir com padrão tal, não ocupa a sua capacidade ociosa, não qualifica, etc. A FINEP rola, chove dinheiro para eles e eles não executam. Beleza, a gente abre as comportas e vem a quinquilharia da China. Aí desindustrializa. Porque esse capitalista ele também é um financista. Metade do lucro dele está na jogatina financeira. A Globo fechou o balanço agora há pouco, que eu pelo menos eu li na internet, e supostamente qualquer grande empresa pode faturar tanto, a atividade fim da Globo é vender anúncios, tá? Mas fatura tanto no cassino financeiro do que como na sua atividade fim. Então é muito mais fácil para esse elemento, esse agente econômico, liquidar as suas posições e faturar via rentismo, e por isso é fundamental garantir essa loucura de ser governado por 8 conselheiros do Copom, e bater título de nota promissória de 14,25% ao ano, que é um negócio é louco. Ninguém fatura isso no mundo. Para garantir suas posições internas, suas posições de vantagem. Esse é um grande problema, enorme problema. Então não é. Aí o que fala a direita? A direita liberal tem Estado demais na economia. Não tem, o colega tem razão. Tem Estado demais sem exigir contrapartida. Sabe, eu quero todos os direitos sem nenhum dever. Sim. E, essa questão e aí não é inocente isso. Não é inocente. Quanto mais instável está um Estado, quanto mais dependente está um Estado, maior o rentismo, maior o preço. Né? Então, para você manter um índice alto de aquisição de lucro com a rentabilidade sem ter atividade produtiva, se precisa manter o governo meio que refém de um conjunto de realidades. E esse é o fundo que está em debate e é o fundo escondido de toda a crise. Quando se fala hoje, olha, quero ter que tirar este governo porque esse governo é corrupto, é tão errado quanto dizer que ele não é corrupto. O governo, evidentemente, o governo tem problemas de corrupção, a corrupção é endêmica e estrutural. No Brasil, a primeira estrutura propriamente de Estado que foi criada no Brasil, ela foi privada. Raimundo Faoro já dizia que nós temos um patrimonialismo endêmico desde a origem do Brasil e ele permanece. Desde a época do Império. Bom, justifica isso? Não. A gente espera que a sociedade que se moderniza no Brasil e que avança com a democracia, é verdade, recente, mas ela deveria levar ao aperfeiçoamento institucional e ao combate desta relação privada dentro do Estado, para que o Estado fosse público. E o Brasil é um país extremamente rico. Se nós tirarmos todas as estruturas parasitárias do Estado brasileiro, e parasitárias não são só os políticos, eles também. Todo mundo. Mas toda essa dependência econômica, esta extração econômica que o setor empresarial também faz do Estado, a gente tem condições de financiar melhor e mais estruturalmente as condições públicas. Como nós vimos, a gente pôde nesse primeiro bloco ter uma visão mais ou menos genérica de qual é que é a situação em que nós vivemos hoje no nosso país. Nós estamos numa situação bastante difícil e vimos o pano de fundo que gerou essa situação. Nós vamos partir agora para o próximo bloco, onde a gente queria debater mais especificamente a questão política do impeachment e como é que este impeachment influi, como ele pode influir na vida dos cidadãos. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos em seguida. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã,
e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. Há muito tempo, os estudantes do Brasil, através das entidades que os representam, conquistaram algo inédito: o direito a pagar meia entrada em eventos culturais e esportivos. Mas em 2001, uma medida provisória do governo, descaracterizando a identidade do estudante, mudou essa história para pior. Qualquer forma de identificar o estudante passou a valer. Com isso, surgiram centenas de instituições de ensino fictícias e milhões de carteiras de estudantes falsas. Foi a partir daí que a meia entrada deixou de ser meia de verdade. Como todo mundo passou a ter uma carteirinha de estudante, os ingressos dobraram de preço e os estudantes, de fato, perderam seu direito. E quem lucrou com isto foram os falsificadores. Mas as entidades estudantis não se conformaram e começaram a lutar por uma lei que devolvesse ao estudante o seu direito. Vários artistas e promotores se uniram a elas nessa luta. Finalmente esse dia chegou e uma nova lei da meia entrada foi aprovada. Nela ficou decidido que só existe um único padrão nacional de documento que identifica o estudante. Assim, as milhares de carteirinhas diferentes que existem por aí deixam de valer. Agora, só um estudante de verdade pode ter o documento. A meia voltou a ser meia de verdade. Acesse www.documentodoestudante.com.br e solicite o seu. Estamos de volta com o Contraponto, hoje trazendo para o debate o professor Bruno Lima Rocha e o professor Pedro Gilberto Gil. Especificamente nesse bloco nós queremos discutir um pouco a questão do impeachment. Afinal de contas, o impeachment é golpe ou o impeachment é um mecanismo que está previsto na Constituição? O que está acontecendo realmente no Brasil, Bruno? Bom, vou dar minha interpretação, né? E como a gente vem da ciência política, a gente vem da ciência política, quanto eu reclamei da ciência política institucional quanto da minha formação e quanto eu vejo que ela é importante hoje para interpretar o processo decisório. Esse processo que anda hoje na Câmara Federal é 1 em 16. E das razões alegadas pelos 3 juristas da USP, uma foi acatada. Essa que foi acatada, que é chamada, aspas, pedaladas fiscais, eu entendo que ela foi acatada porque ela teve uma espécie de um parecer negativo de um órgão de consulta, que é o Tribunal de Contas da União. Isso dá um certo arcabouço jurídico para um julgamento que é político. Na minha opinião, e de novo, tem teses e contrateses, o que foi feito de tomada de empréstimo de bancos estatais, que equivocadamente se chama de bancos públicos, para cobrir uma folha e uma despesa que estava indo vencer, e nessa rubrica estavam incluídas políticas sociais fundamentais como a Bolsa Família, não caracteriza crime de improbidade. Portanto, impeachment sem crime é uma virada de mesa institucional. Vulgo um golpe branco, um golpe institucional. A motivação do andamento do impeachment na Câmara Federal, na minha opinião, é uma razão torpe, é vingança política. Porque a proposta que veio de Eduardo Cunha, isso foi amplamente transmitido, vamos supor que 2/3 do que é transmitido em mídia comercial seja verdade factual, tá? Pelo menos a verdade factual não seja transformada, sem as suas interpretações. Havia uma proposta bastante explícita, se tudo for correto, por parte do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acenando para o Planalto, para o núcleo de governo, para o gabinete da presidente, especificamente falando, dizendo o seguinte: 0-0, vocês me pegaram, eu peguei vocês. A cassação fica arquivada, a Comissão de Ética não vai aprovar a sua instauração e, ao mesmo tempo, eu não dou andamento ao pedido de impeachment. O Planalto acatou, houve um surto de ética militante na bancada federal do PT, não sei por onde foi, houve um surto de ética militante, compromisso mais combativo, de combater uma tese, ideias e personagens que eles repulsam, que não querem, e disseram, não, isso a gente vai fazer. E aí foi vingança política, sim. Então, no meu entendimento, a gente está no meio de
uma virada de mesa institucional. Ipsiliter, clássica, limpa, sem óbito, sem uma morte. Com manipulação de corações e mentes, e o grande pano de fundo, já vou lhe passar, é a Operação Lava Jato. Que eu não retiraria nada dela, mas eu acrescentaria muita coisa. É essa que é a diferença, a punição seletiva e exibição midiática seletiva. Cria um contexto de indignação popular. Eu boto aspas aí, porque como o Brasil é um país rico, e como São Paulo é uma cidade muito rica, existe uma classe média alta massiva. Basta ver os dados que a Datafolha trouxe do perfil do manifestante pelo impeachment. Qualquer semelhança com a Marcha com Deus pela Democracia em 64 não é nenhuma coincidência. E botaram 500 mil na rua em São Paulo pedindo para derrubar o João Goulart e mais 500 mil no Rio para comemorar a Marcha da Vitória. São multidões? São multidões. Mas multidão por multidão, 54 milhões de votos é o que manda o jogo institucional brasileiro. Então, se não tem improbidade, não tem crime, é virada de mesa. Sim, tem um curso que a gente desenvolve, que a gente, inclusive um deles a gente fez em parceria aqui com a Escola do Legislativo, que é a formação de lideranças do século XXI, lideranças sociais, e a gente inicia esse curso falando da relação entre fatos, versões e realidades. E o fundamental é a gente pautar a nossa vida o mais possível nos fatos e nas realidades. As nossas opiniões têm que seguir isso. O que está acontecendo neste momento é que, mais do que pautar um processo de impeachment em fatos e realidades, pauta-se ele em versões. E as versões são muito frágeis, porque as versões elas podem ser forçadas juridicamente, inclusive, em cima de interesses que são políticos, são claramente de disputa de projetos. E o que a gente percebe que tem, eu concordo contigo, Bruno, quando você diz que essa coalizão política que viabilizou o primeiro e o segundo, e a eleição do segundo governo da Dilma, claramente articulada entre o PT e o PMDB, como os partidos âncoras, esta estrutura ela se rompeu, ela se desfez. E ela se desfez em cima de descobertas de sistemas de corrupção. E nesse sistema de corrupção, nos primeiros tiros que se deu no casco do navio, todo mundo tenta se salvar. E aí quer manter em coesão um bloco para salvar todos. Ou salva todos, ou não salva nenhum. Né? E esse é o problema. E o Eduardo Cunha, ele sabe jogar muito bem esse jogo. Ele está a vida inteira nesse espaço institucional viciado do Brasil e joga bem. Renan Calheiros joga muito bem. Quando o governo Collor entrou em crise, a primeira pessoa que ele procurou foi Renan Calheiros. Quando Fernando Henrique Cardoso teve problemas nos seus 2 mandatos, as primeiras pessoas que ele procurou foi Renan Calheiros. Quando o governo Lula deu problemas com o problema do mensalão e assim por diante, ele procurou Renan Calheiros. Quer dizer, toda essa estrutura institucional pós-Constituição de 1988, essa estrutura de governos de coalizão, tem determinados profissionais da política brasileira que sabem lidar com este sistema viciado. E esses caras que dão as cartas e que fazem o jogo. E neste momento nós temos o Eduardo Cunha claramente denunciado, claramente demonstrado com culpa no cartório, e ele consegue adiar os seus processos de saída. E ao mesmo tempo, os argumentos que levam ao impeachment da Dilma, eles têm um apelo social muito maior, e neste momento a sociedade quer ver sangue, quer ver alguém resolvendo isso, quer ter uma GNI para pagar o preço, então vamos atirar pedra nela, né? E se esquece de resolver as questões que são maiores. Os argumentos jurídicos que existem, evidentemente, são forçados. Mas no Brasil, pela Constituição brasileira, todo ato público ele tem que ser legal. Ele tem que ser impessoal, ele tem que ser moral, tem que ter publicidade e tem que ter eficiência. As pedaladas fiscais são crime? São. Do ponto de vista da não legalidade do ato, elas não são. Agora vamos nos perguntar, quem no Brasil
que é governante do executivo, não usa a pedalada fiscal, não usa ajeitamentos. As medidas provisórias, por exemplo, são, de alguma forma, de um jeito ou outro, são formas de antecipar a legalidade sobre determinados processos que são exigíveis, seja por morosidade, seja por pressa, morosidade do legislativo, seja por pressa do executivo ou por outras razões que sejam. Então, de fato, os argumentos são muito frágeis e é claramente um jogo articulado entre a Lava Jato e ela força juridicamente as suas investigações. Chegar nesse assunto. Eles fazem vazamentos públicos e seletivos claramente articulados, eles jogam com a galera, eles jogam com a mídia. A mídia tem uma clara posição de fragilização deste governo, quer fragilizá-la e não quer resolver. A mídia, evidentemente, no Brasil, principalmente a TV Globo, que é mais forte, não tem nenhum interesse em resolver os problemas estruturais do Brasil. Não tem nenhum interesse em querer acabar com esta jogatina de dinheiro público. Então, ela não tem interesse em resolver, mas ela quer, para poder avançar, ela precisa de um governo que seja mais confiável a ela. E estes esgotamentos naturais que o lulismo ou que o petismo tem no Brasil, 12 anos num governo, que agora já completa 14 anos no governo, esgota principalmente um governo que tem uma baixa capacidade de se dinamizar internamente, de gerar novidade internamente. E por isso, de alguma forma, a democracia e a alternância no poder tem uma inteligência nisso. Os iluministas não foram idiotas quando indicaram a democracia com alternância. Quando você tem uma democracia baseada em mandatos, a alternância de poder, ela é inteligente porque ela traz novidade da rua. Ela é fundamental justamente para evitar que se torne uma espécie de ditadura de um grupo. Mas peraí, ela é fundamental desde que ela seja legítima. Ela tem que ter mandato popular. A soberania cabe ao povo. Sim. A soberania cabe àqueles que têm direitos políticos dentro de um determinado território que consiste no país soberano. Então, se a gente eu não quis dizer que a alternância pode acontecer por longe. De jeito nenhum. Longe. Mas a alternância deveria acontecer até para ser renovado. Não deveria. Não, é que tá. Isso é um jogo marcado. Não deveria nada. Deveria acontecer aquilo que o povo quer que aconteça. Sempre. Porque senão vai ter uma elite política que vai determinar o que o povo vai querer. É importante que haja alternância? Claro que sim. É importante, por exemplo, que a gente exercite a democracia interna em instituições sociais fundamentais, como os sindicatos, por exemplo, que qualquer um que milite sindicato sabe que é fazer maldade. Sim. Né? É importante que as esquerdas no Brasil tenham democracia interna, coisa que não tem, ou tem muito pouca. É importante que um partido do tamanho do PT não dependa do poder de veto do ex-presidente Lula, que ele sozinho determina o seu sucessor. Um negócio absurdo, faz parte da convenção. Né? Parece... O partido que nasce criticando o stalinismo repete práticas stalinistas, de culto à personalidade, carisma pessoal, determinação do indivíduo. Tudo isso é importante. Agora, quem define na regra do jogo da democracia de massas quem é o presidente é a população. Sim. E se não caracterizou uma improbidade, isso é virada de mesa. Qual é o que eu acho que é o grande problema? O problema é que, assim, existe um sistema de crenças, aí tá, agora eu vou chutar o balde, um sistema de crenças para executar esse pacto de classes, que ele funciona bastante bem quando a gente tem por exemplo, venda de commodities, a gente tem venda de minério de ferro e soja, está batendo o azul na balança com um preço razoavelmente bom. Agora, depois que caiu 10, 8 pontos, se não caiu porque foi obra do mercado, não caiu porque foi obra da economia planificada chinesa, ou seja, um centro de poder determinou a outro o que fazer, isso é uma economia dependente. Tá? Nós ficamos meio que no esgotamento como uma proposta de país que expandiu essa base social mobilizada, importantíssimo, tirou da extrema pobreza e colocou na dignidade do trabalho árduo, mas também no mundo do consumo, do crédito, dos bens duráveis, dos bens não duráveis, tipo assim, por exemplo, bem durável apartamento, bem não durável IPI reduzido para Anfávia, por exemplo, para automóvel. E esses 44 milhões de brasileiros, pouco ou nada tem de vida política. Jamais fizeram uma reivindicação para conquistar nada. São sobreviventes. É essa dimensão de ter que o lulismo colocou no mundo dos signos e da manipulação midiática quase que imediata, inclusive via computador, porque expandiu a rede brasileira, e fica à mercê de agências de publicidade digital, como caracteriza os movimentos pelo impeachment, tipo o MBL, que é uma startup de grupos neoliberais, declarado, assumido,
publicado em página de financiamento, não estou inventando nada, publicado na Rede Atlas, está ali, parceiros do Brasil quais são, como é que isso aí se dá, só não abre a sua contabilidade, mas está tudo todo mundo sabendo. E também, aquela ação que no meu entendimento foi grosseira, de que um juiz de primeira instância vaza de forma pública uma gravação de uma conversa privada da Presidente da República. Não é que ela seja privada, era um ato de governo, antecipação da nomeação de um ministro. Mas que segurança de Estado é essa? Então o governo não tem um aparelho de defesa, não tem uma inteligência que proteja a comunicação eletrônica. Que segurança de Estado é essa que permite que um ministro de Estado, como o Jacques Wagner, converse com o presidente do seu partido, como o Rui Falcão, isso aí vire manchete? E eu vou ser muito franco para vocês, tá? Eu não tenho nenhum problema de falar nada em relação a nenhum partido, mas aquele teor daquela conversa, ele só espanta quem é leigo na política. Sim. Ali não tem nada demais. Absolutamente nada demais. Agora, nesse clamor midiático, esse clamor lacerdista, tudo vira fato. Tudo vira fato. E aí, vamos lá. Transmissão ao vivo de protesto, eu nunca vi isso na minha vida. Quando foi direto a Globo falou que era aniversário de São Paulo. Aí, para transmitir o ato na Paulista, cai a grade da Globo, tira um filme de circulação e coloca o ato ao vivo na Paulista, sem um contraditório, sem ouvir ninguém do governo, sem ouvir ninguém da terceira potência. Tem gente de esquerda que não quer nem o governo, nem isso aí. Não tem jornalismo, porque não tem contraditório. Logo, tem a manipulação midiática. Sim. Evidentemente, existe uma clara manipulação Isso midiática articulada com o processo, transforma uma espécie de Big Brother Isso. todo esse processo. Se eu tivesse as minhas gravações de telefone publicizadas neste contexto, provavelmente apareceria bem mais coisas do tipo que poderia ser manipulado por versões e não por fatos. Nisso. Então, isso a gente tem, mas a gente tem também, e há de reconhecer que um próximo governo, ou a continuidade de um governo, ou se não houver o impeachment, e eu concordo que não existem fundamentos jurídicos, existem fundamentos forçados juridicamente, né? Poderia ter outros elementos, seriam necessários outros elementos que justificassem e legitimassem um processo de impeachment, aí sim. E nem a vontade popular também, neste momento, se ela for maior a favor do impeachment, não é legítima para forçar uma interrupção de um mandato, porque o mandato ele tem essa condição de estabilidade por um determinado período e não é por impopularidade que um governante pode ser tirado. Agora, uma continuidade de um governo, ele teria que necessariamente resolver coisas que não foram feitas, que nem o governo da Dilma, nem o governo Lula fizeram e tinham condições de fazer, tinham a oportunidade de resolver e fazer um governo programático, um governo claramente que resolve as questões estruturais do Brasil. E isso tem que ser feito para se ter legitimidade. O governo brasileiro tem, aliás, qualquer governo serve para alguma coisa. Meu avô, um dia, quando perguntaram para ele se ele queria ser candidato a prefeito, ele perguntou para que serve a prefeitura. Porque a comunidade fazia quase tudo. E era mais importante ele ser professor do que ser prefeito. A gente tem que se perguntar para que serve um governo num país. Não é para resolver estruturalmente as condições sociais. A política para que serve? Aristóteles já dizia que a política só tem sentido se ela serve para tornar as pessoas mais iguais, para tornar o mundo melhor, Pedro, e assim por diante. Dentro do universo que os direitos políticos na Atenas aristotélica era de 10% das pessoas. Menos que isso, até mais. Tá, então eu acho que também um governo, ele também é a expressão político-jurídica da divisão social do trabalho, da injustiça social, das desigualdades, das mazelas, do crime em forma de jurisdição. Por exemplo, a gente tem fortunas de fazendas no Brasil que tem origem na escravidão. Isso não é questionável, por exemplo. Sim. A gente aboliu a escravidão, aí o Rui Barbosa deu o jeito dele. Queima os títulos, não indeniza ninguém, e ao mesmo tempo não promove a população afrodescendente. Até hoje está mais metade na pobreza. Então, também é a estrutura político-jurídica, não é só a estrutura, tá? Mas também é a estrutura político-jurídica que reflete a injustiça social do Brasil. Certo, mas esta injustiça social, o bloco histórico que constituiu o atual governo,
ele tinha um projeto para resolver esses problemas. Como diz Emir Sader, ou resolve, ou a história se vinga de não ter resolvido isso. Então, é este o papel social que se tem. E qualquer governo que segue a este governo, ele tem que ter a capacidade de resolver os problemas do Brasil, ou ele não serve como governo. Só tem um probleminha. Sim. O governo que vai chegar, seja a sobrevivência do que restar do governo do Dilma, seja o governo do impeachment, seja o governo da eleição indireta via Câmara, porque se derrubar também o Temer pela via do TSE, que não está tão difícil assim. A agenda que está em curso no Congresso, essa dimensão estrutural do impeachment, é uma agenda restauradora, é uma agenda regressiva. Ela é regressiva. Ela é regressiva. Totalmente... Ela não atende nada do que tu falaste agora, do que eu adoraria ver, ou que era a bandeira histórica do reformismo brasileiro dos anos 80, que seria a bandeira histórica do PT e as esquerdas brasileiras. Não é. Ela regride tudo. Mas este é o grande problema, seu e Bruno, que a sociedade não está vendo. Uma boa parte das pessoas que está indo para a rua pedir impeachment e idealiza um determinado projeto de governo só quer ver tirar isso daí, quer ver o sangue nesse momento, quer ver rompido o poder, mas não se vê expresso nas bandeiras do que o novo governo está colocando. E esta é a grande oportunidade que a classe dominante está vendo em avançar os seus projetos, em avançar os seus ganhos absolutos. De assumir o poder. E isso acontece muito por falta de formação política dos próprios cidadãos brasileiros. Porque se nós tivéssemos uma formação política... Aí o Pedro está coberto de razão. Todos os elementos para mudar estruturalmente o Brasil foram deixados de lado nos últimos 10, 12 anos. Incluindo, por exemplo, a formação política. Incluindo, por exemplo, nem que seja via terceirização, nem que seja via OCIP, um contraturno escolar obrigatório para a rede pública. Exatamente. Por exemplo. Mas quem tem interesse em politizar um país? Você cria 18 universidades públicas, mas não politiza o significado disto. Você cria 500 escolas técnicas e não politiza a realidade disso. Você viabiliza Minha Casa Minha Vida, casa para um conjunto de pessoas, e você faz isso tudo como a boa mãe governo ou o bom pai governo que faz isso pela sociedade. Não faz com a sociedade, não significa isto, não politiza e assim por diante. Um dos grandes erros que o PT cometeu no governo foi não constituir, não fazer a reforma da mídia, a democratização da mídia brasileira, e não constituiu também uma estrutura alternativa adequada de comunicação. Eu não quero um Estado com um instrumento midiático, mas eu quero um governo que tenha a capacidade de discutir os seus projetos com a sociedade. E abriu mão de fazer isto para manter uma relação de compra no varejo, e nem no atacado, não faz isso, no varejo, a sua comunicação através da mídia tradicional, e que é contra esse projeto. Então, você renuncia a explicação, você renuncia à capacidade de fazer política num país da forma com que foi feito isso. Na prática, uma das coisas que eu agora vou puxar a brasa para o meu assado, né? Aqui na Câmara de Vereadores nós temos a Escola do Legislativo, que é uma tentativa que a Câmara está fazendo hoje, que nós aqui da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo estamos tentando fazer para tornar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais a formação política das pessoas. Ou seja, nós vamos tentar levar as escolas, nós vamos tentar levar os grupos organizados, como é que funciona isso, o que se pode fazer em termos políticos, o que se pode melhorar em termos políticos, quando a gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Porque o nosso grande problema aqui, em geral, político, é que a gente desconhece muitas vezes as instituições, o poder das instituições, e aí quando chega na época da eleição a gente vota em qualquer um. E aí, então, a gente desconhece o próprio poder. Tem uma dimensão aí que poderia ser ressaltada e eu gostaria muito de trazer de volta, que é essa miríade, essa esfinge, ou esse oásis da reforma política, sem significação. Tá legal? Em 2013, o Brasil estava com a faca e o queijo na mão, teve todas as chances possíveis de constituir reformas políticas no caminho de democracia semidireta, pelo menos. Tá. O relatório do deputado Henrique Fontana estava bom.
Dos 4 elementos, o último era o mais interessante, foi o menos falado. A possibilidade de você constituir referendo e plebiscito e projeto-lei através de coleta de assinatura eletrônica. Sim. Chegando até em legislação intraconstitucional. Porque, para conseguir o que o Pedro falou, está tramitando no Supremo, e está lá sentadinho em cima de uma pilha desse tamanho, um projeto-lei para tentar regulamentar o quê? O capítulo 5 da Constituição que trata da mídia. Então, se não tem legislação intraconstitucional, você não consegue executar direito, correto? Então, o que foi feito em 2013? Primeiro, nenhum partido dele acatou o relatório. E segundo, a gente teve uma rebelião popular nesse país em 2013. Rebelião popular. Não contra necessariamente o lulismo, querendo ir além dos primeiros direitos e formas de vida materialmente melhorada do lulismo. Ir além. Uma rebelião por esquerda ou de extrema esquerda contra o governo. Tá? Não é contra o governo, contra esse pacto de classe conservadora. Tá legal? A resposta do Planalto, no meu entendimento, foi colocar um bode na sala. Ao invés de pegar aquela oportunidade e falar assim, agora ele vai fazer estruturalmente tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer, ainda vai colocar na conta de quem está na rua contra a gente. Botaram um bode na sala. Vamos fazer uma reforma política. E deixaram por conta. E aí nada aconteceu depois. Porque também é verdade, uma reforma política, ela só pode ser feita por uma constituinte exclusiva. Sim. Não tem jeito. Eu nunca vi ninguém legislar contra a sua própria... Contra si. Eu não conheço essa possibilidade. E agora, o que acontece em 2016? Acontece o coelho da cartola. Eleições gerais. Beleza. Bem, para ter eleições gerais antecipadas, tem que ter uma PEC no Senado e a mesma PEC na Câmara. Maioria de 2/3 em 2 turnos. E só acontece por colégio de líderes. Não acontece no varejo do voto. É impossível. Nem tramita. Então aí volta o casuísmo. De como é que você faz quando o governo perde legitimidade no meio do presidencialismo. Como é que faz? Realmente nós estamos diante de um impasse político, né, nesse país, por falta de atitudes que não foram tomadas, na grande maioria atitudes que não foram tomadas. E isso reflete diretamente na vida dos cidadãos. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós retornaremos em seguida justamente tentando ver como é que isto influi diretamente na vida do cidadão. O cidadão hamburguense é esse que está aqui, que trabalha o dia todo, que compra, que tem que se alimentar, precisa de transporte. Como é que esta situação, esse impasse está se refletindo na vida dos cidadãos hamburguenses? Nós voltamos logo. Faça da tua vida um reflexo da sociedade que desejas. Mahatma Gandhi. Ajude a transformar o mundo. Participe da vida política de sua cidade. Vote com responsabilidade. Acompanhe o trabalho dos legisladores. Dê as suas sugestões. Faça as suas críticas. Através do site câmara.rs.gov.br. Olá, estamos de volta com o Contraponto e agora nós gostaríamos de discutir rapidamente que implicância esta situação econômica e política que nós temos atualmente, que implicância ela tem na vida do cidadão aqui de Novo Hamburgo que estuda, trabalha, se desloca, enfim, aquele cidadão que depende de uma estrutura política também para viver. Na realidade, a grande consequência na vida real, na vida econômica, na vida social, de toda essa crise, de toda esta fragilidade de composição da nossa estrutura econômica e política no país, ela se reflete na vida, na capacidade do dia a dia. Por exemplo, no desemprego. Né? Nós estamos tendo um massivo desemprego. Por quê? Porque está tendo uma incapacidade de continuar expandindo a economia e teve um refluxo econômico. E quanto mais instável
está a institucionalidade, a âncora do Estado, porque para a economia os Estados eles são âncoras contratuais, são âncoras de referência, são âncoras de estabilização. Quanto mais instável está esta âncora, mais frágil fica a economia. E a economia real é que cai. E nós estamos tendo um massivo desemprego em todas as nossas áreas. Nós estamos vendo um desânimo geral da população com isso. Então, nós estamos tendo um desemprego, nós estamos tendo uma perda de capacidade de consumo e isso cria um ciclo vicioso que vai desaquecendo a economia, vai desaquecendo a sociedade. O que deveria ser agora também uma oportunidade de a gente fazer o que o Brasil não fez, e isso passa também pelo município. A gente ter mais atenção ao que é a política real de fato. Nós temos uma eleição em outubro este ano, e o que se está precisando resolver em nível de país também se tem que melhorar em nível municipal. Tem que trazer mais significados da realidade e das estruturas políticas para o dia a dia das demandas da sociedade. A sociedade tem que ver expressos na Câmara de Vereadores, no governo municipal, as suas aspirações e a sua vontade. Então, esta atenção que a gente precisa ter para que a política, de fato, ajude a resolver os clamores sociais, ela seja a expressão da realidade da sociedade e a sociedade se ver expresso nos mandatos e no dia a dia da atividade política. Essa é a grande demanda que tem para esse ano. Mas a repercussão é mesmo esta. Nós estamos tendo na vida econômica uma diminuição da capacidade de consumo, de aquisição das pessoas por causa dessa realidade. Nós estamos tendo uma diminuição da capacidade da política pública financiar serviços públicos, como saúde e educação, a precarização que nós estamos tendo. Nós, em todas as instituições, inclusive na instituição em que eu trabalho, nós, na próxima terça-feira, vamos ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa para a gente rediscutir, porque, literalmente, a Fundação Liberato está colocada em risco na forma com que ela está colocada, com ela está constituída, porque o governo do Estado tem uma diminuição da capacidade de investimento, que é real, o governo federal tem uma diminuição de capacidade de investimento. Com a crise, os municípios também arrecadam menos e têm menos capacidade de investir e os recursos que existem estão sendo mal alocados. Então, é esta a realidade que a gente precisa ter. Então, se tem uma aprendizagem que a sociedade precisa ter, e agora eu falo do meu bairro, falo da minha comunidade, falo da minha cidade, que é Novo Hamburgo, nós termos uma atenção e uma interação mais forte na vida real da política, da vida pública, do cuidado com a polis, de novo, da cidade. É este o sentido forte que a gente precisa ter. Então, mais do que nunca, nós percebemos que é importante, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, tá? A gente estar cada vez mais consciente e procurar mais informação, tentar, através do nosso voto, fazer alguma coisa para melhorar a política local. Concorda com isso? Parcialmente. Para mim, eu entendo a política como uma atividade cotidiana. Eu entendo a política como uma atividade do cidadão que, no mínimo, reivindica o seu direito e entende que cada melhoria que ocorre na sua vida é um direito conquistado de forma direta ou indireta e, como tal, ele não pode baixar a guarda em momento algum. Eu cresci ouvindo maravilhas da Europa do bem-estar social. Tá? Os direitos se conquistam, se preservam e se ampliam ou se perdem. Assim como a estabilidade política na América Latina é uma falácia, ela não é paz, ela é trégua, o mesmo se dá em relação à sociedade. Se ela é estruturalmente desigual, assim vai ser a representação, assim vai ser a votação, assim vai ser o processo decisório. Então eu entendo que nesse exato momento, o cidadão comum, que tem um mínimo de informação política, organize-se urgentemente. Nem que seja para se informar, porque a gente vai estar diante, nos próximos 2 anos, de uma avalanche de leis regressivas. E não é alarmismo, não. A maioria já tramitou numa casa, pelo menos. Como, por exemplo, o PL 4.330, cuja grande motivação é acabar com a nossa hora de almoço, por exemplo. Ou abrir terceirização para todos os setores de uma empresa. Acabou a empresa não acabou o jurídico que contrata e demite terceirizados. Isso é uma dimensão absurda. Isso é desregular o mundo do trabalho, é pegar a CLT e rasgar ela inteirinha. Por exemplo.
Então, se isso não atinge o cidadão comum, eu não sei o que atinge. Se não atinge o cidadão comum a gente ter um país que roda a diesel e gasolina, e que a gente paga uma gasolina caríssima, e não tem, por exemplo, a maioria das prefeituras não tem sequer um plano de combustível renovável, como, por exemplo, extração de óleo de cozinha para pelo menos veículos públicos, a gente está com um problema. Se a gente não tem sequer políticas públicas que obriguem a construção civil a, por exemplo, ter água de caçamba para recolher água pluvial e não tem alagamento a cada temporal que vai ter, já que temos um câmbio climático a caminho, a gente está... Essa política pública do município concreto. Já que o solo urbano é de asfalto, ele não drena. Aí a gente começa a ver onde é que entra, por exemplo, as determinações de nota técnica do CREA, as exigências de uma Secretaria Municipal de Obras. Aí a gente começa a cobrar do Estado e agir de forma direta para atender o direito coletivo. Porque senão, eu lembro perfeitamente bem, vocês também lembram o que era viver nesse país nos anos 80. Sim. A gente pode estar voltando para uma situação a curtíssimo prazo de tipo perda de esperança e abandono. O bom dos anos 80 é que havia luta reivindicativa toda semana. Então havia essa noção de esperança e projeto. Reconstruir isso agora é uma tarefa hercúlea, mas eu acho que é necessário. Sim, eu concordo com isso. Eu compreendo a política não só como uma atividade eleitoral, mas sim de organização social para aquilo que é real e necessário da sua comunidade, do que são as questões centrais que um município, um estado, um país necessita. E para isso a gente precisa ter mais capital social, a gente precisa ter mais participação política ativa, organizativa, de informação real. E aí não são os fragmentos de informações do tipo Facebook, WhatsApp, etc. e tal, que não criam significados das realidades, que não ajudam a compreender as realidades e sim se posicionar por modismos. E muitos dos modismos em cima de fatos falsos, quer dizer, de realidade não concreta. E é isso que a gente precisa, de fato, acumular. As escolas, eu acho, Liceu, que a gente precisa ter mais discussão da política, de fato, efetivamente, e da organização cidadã efetiva dentro da comunidade, do enraizamento nas comunidades. Os sindicatos, eu acho que têm um papel extremamente importante. Os nossos sindicatos, eles estão com uma despotencialização do seu papel histórico, não só reivindicativo, mas conscientizador da realidade, educador para a cidadania. Cadê essas pessoas, Pedro? Tem 70 mil liberados sindicais. Onde é que está essa massa de militantes? Eu não sei 70 mil liberados sindicais. A pergunta é, estão militando? Para os seus aparelhos, sim. Agora, estão militando para mudar a sociedade? É que, na realidade, essas estruturas, a maior parte das estruturas sindicais, e valeria fazer um estudo acadêmico sobre isso, sobre quais foram os sindicatos que tiveram alternância de grupo dentro dele, na sua direção, nos últimos 20 anos. Na realidade, a energia está muito voltada para se manter no poder. A estrutura. Mas isso também, nos anos 80, uma boa parte do que colocou a sociedade mais conscientemente para a participação política foi o papel das igrejas, foi o papel das associações de moradores, dos grêmios estudantis, do movimento estudantil. Estava enraizado, né? Este enraizamento no tecido social de toda uma ação política mais conscientizadora. Este é um resgate necessário. Matou a charada, então, isso aí. Nós finalizamos aqui, então, o nosso contraponto, justamente lembrando que a política é a vida da cidade, da polis. E a vida da polis, ela depende tanto daquele que dirige, como daquele que vive na cidade. E aí, então, eu gostaria agora de ouvir, assim, mais um minuto de considerações finais. O Bruno quer fazer essas considerações primeiro? Muito rápido. Não, primeiro não é jogar confete, obrigado. Debates como esse, infelizmente, são raros, deveriam ser cotidianos. Então, muito bom debater esses temas com esse grau de profundidade, com essa preocupação também, que é muito legal de tentar ser didático, pelo menos explicitar o que a gente está pensando e não ficar numa oratória de tribuna de pavões, né, de superegos permanentes. Ou seja, no país dos doutores, não é à toa que a maioria é analfabeta. E analfabeta política, porque a gente também não faz o esforço de politizar o nosso doutoramento. E também colocar o seguinte, em último caso, o desespero faz parte dessa ação de perda de estruturas e perda de segurança, mas, como o Pedro falou muito bem, é na crise que a gente encontra as saídas. Dizer da mesma forma, foi um privilégio, um prazer participar desse debate aqui e, de fato, as tarefas, elas são grandes.
Época de crise é uma oportunidade para se resolver as coisas ou para alguém avançar os seus negócios. Exatamente. Se a gente não cuida do que é da sociedade, há quem avança os seus negócios. Esta é a questão e a crise pode ser uma grande cortina de fumaça para se conseguir avançar determinadas realidades. Eu acho que esse debate a gente tem que fazer um esforço grande para não fazê-lo nesse sentido do tipo pró-governo contra o governo ou dividir o Brasil entre golpistas e petralhas. São estes rótulos que maqueiam a realidade. Então a gente precisa de fato compreender e ressignificar essa realidade para avançar na política. E eu acho que esta é a grande questão e esses espaços eles são fundamentais. Está de parabéns à TV Câmara, esse espaço público que volta a operar e para o bem da nossa cidade. Parabéns pelo trabalho e temos que seguir e temos que aprender fundamentalmente com isso. Então, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Bruno. O Contraponto fica por aqui e em alguma oportunidade ou em breve nós traremos outros assuntos de interesse do público, interesse da comunidade hamburguense, interesse dos brasileiros e principalmente fica aqui uma recomendação, informe-se, busque os seus direitos, isso faz parte da cidadania e não esqueça que a cidade ou a vida da cidade também é feita por cada um, não é feita exclusivamente pelos dirigentes, pelos prefeitos, pelos vereadores. Cada um é responsável também pela sua cidade. Muito obrigado.